Boa tarde, Ana, tudo bem? Hoje, na nossa última entrevista da sabatina da TV UFMA para candidatos ao Senado, eu converso com o Roberto Rocha, do PTB. Obrigada pela presença. Nós temos 20 minutinhos a partir de agora e 1 minuto para as suas considerações finais, candidato. O senhor já publicou um artigo que afirma fazer parte de um estado em que as cidades mais necessitam de recursos do Fundeb. O senhor estava falando da importância da educação, inclusive agora na Rádio Universidade, né? Eu queria uma avaliação do senhor sobre essa assistência financeira prestada pela União, né, no âmbito do fundo, e a sua distribuição nos estados. Como é que a gente pode equalizar isso para reduzir as desigualdades? Olá, Josi. Prazer estar aqui com você. Abraço a todos os nossos telespectadores da TV Universidade. De fato, não pode se pensar em um futuro melhor para nossas crianças, o futuro da nossa geração que está vindo aí, sem ter uma educação de qualidade. Eu, como senador da República, tenho trabalhado muito nessa direção. Tanto isso que aprovei no Senado um projeto que dobra a per capita da merenda escolar nos municípios de extrema pobreza. Quais são os municípios de extrema pobreza? Aqueles que têm mais de 30% da população vivendo abaixo da linha da pobreza. E no Brasil foram detectados 470 municípios. No Maranhão, desses 470, 108 municípios. Ou seja, 1/4 do Brasil e metade do estado do Maranhão. Quando você dobra a per capita da merenda escolar, tu pega um município como Barreirinhas, por exemplo, que curiosamente está dentre eles. Ele recebe R$1 milhão por mês, ele vai passar a receber 2 milhões. Então você dobra o valor que o Estado recebe da merenda escolar. Além disso, nós temos procurado fazer pela nossa educação, isso é educação básica, né? Merenda escolar. Nós conseguimos dezenas de transportes escolar para o Maranhão. Permanentemente, essa semana mesmo nós já entregamos alguns. Além disso, Josi, a gente tem procurado trabalhar em equipar as escolas com equipamentos escolares, seja carteira, seja computadores, seja tablets, seja o que for, para dar melhor condição de estudo e de trabalho para aqueles que dependem da escola. Mas em relação ao ensino superior, que é o que compete mais ao senador, que ele é senador da República, e o governo federal é o que cuida mais do ensino universitário. Aqui a gente está na Universidade Federal do Maranhão. Na história da Universidade do Maranhão, Federal do Maranhão, o senador Roberto Rocha é o que mais colocou recursos para essa universidade, sob todos os aspectos. Nós, até para nascer essa televisão, nós ajudamos lá em Brasília, na época me parece, do Fernando Henrique Cardoso, para poder sair a concessão e a universidade poder ter esse canal importante de comunicação com a sociedade maranhense. Mas a universidade tem só um hospital. E esse hospital também tem sido muito aquinhoado com recursos públicos federais de emenda do senador Roberto Rocha. Vamos continuar, já que o senhor tocou no assunto da universidade. Nós vimos também, o senhor falou na Rádio Universidade, a possibilidade da criação de uma universidade para o sul do nosso estado, né? É certamente importante para a educação. Como é que tem sido essa ponte, né, com a bancada no Senado para poder apoiar a nossa instituição e um comprometimento também com a pesquisa, com o fortalecimento das universidades públicas? A gente sabe da importância estratégica dela aqui para o Estado, para o Brasil, né, as instituições públicas. Você vê, o Maranhão é um estado muito grande. O Maranhão é um estado maior que São Paulo, maior que a Itália. E só tem uma universidade federal. Você vê o Maranhão, de todos os estados, é o único que tem 3 biomas dos 6 biomas que o Brasil tem. Portanto, realidades completamente distintas de uma região para outra. Se você está aqui na região norte, você tem uma realidade. Se você está na região oeste e sul, é uma outra realidade amazônica. E se você está na região leste, você tem uma outra realidade completamente diferente. Ora, universidade é ensino, pesquisa e extensão. Como
é que você pode ter só uma universidade federal? Como se o Maranhão fosse só um Maranhão. Será que o Brasil é só um Brasil também? Não. Ora, o único estado do Nordeste, um dos poucos do Brasil, que só tem uma universidade federal, é o Maranhão, que também tem só um hospital universitário. Pois nós conseguimos mais 2 universidades federais para o Maranhão. A primeira das 2 está nascendo agora. O processo está saindo por esses dias. Saiu do Ministério da Educação para a Economia, e da Economia está indo para a Casa Civil, porque isso é iniciativa do governo federal, do presidente da República, criar cargos, etc. Ela vai se chamar UFAMA, Universidade Federal da Amazônia Maranhense. Ela nasce a partir dos campos da UFMA de Imperatriz, Grajaú e Balsas. E já na perspectiva de ter um campus em Barra do Corda e outro em Açailândia. E nascerá, Josi, com o seu próprio hospital universitário em Imperatriz. Importante para a formação, né? UFMA tem um curso de medicina em Imperatriz. Sim. Eu pergunto, e esses estudantes? A prática deles, onde é? Será que alguém acredita que eles vêm para São Luís, para o hospital universitário? Então, veja, eu acho que exercer o mandato de senador da República, independente de quem seja o presidente da República, não sou eu que elejo o presidente. Eu não quero presidente para chamar de meu. Eu quero presidente para atender o meu estado, que é o que eu represento. Se faz isso, eu estou satisfeito. Perfeito. O senhor está falando de projetos, vamos falar de uma situação mais atual, da comissão para verificar a situação da travessia do ferryboat, alvo de muitas reclamações e denúncias aqui na nossa imprensa. Como é que está sendo esse encaminhamento no Senado? Como disse, a função do parlamentar, do senador, é legislar e fiscalizar. Legislar significa fazer leis como a orçamentária, colocar recursos para os seus estados. Isso a gente tem feito, aos montes. Fiscalizar. Aprovei um requerimento para fiscalizar o serviço do ferryboat. Os 2 portos, tanto de São Luís, Ponta da Espera, quanto o de Alcântara, o Cajupe, eles são federais. Assim como o Porto do Itaqui, eles estão cedidos à gestão para o governo do estado. Mas eles são federais. Então, é obrigação do governo federal fiscalizar. Mas para não ficar parecendo que é só crítica, que a gente está torcendo pelo quanto pior melhor para tirar dividendo político eleitoral, o presidente da República esteve recentemente em São Luís. Eu acompanhei. É minha obrigação como senador. É minha obrigação como senador. E aí, eu comentei com ele sobre o problema dos ferryboat e pedi a ele uma ajuda. Na mesma hora ele ligou para o ministro Marcelo da Infraestrutura e eu disse a ele: presidente, o dinheiro não é para dar não, porque os 2 portos são do governo federal. Isso aí cabe ao governo federal, ao Congresso, fiscalizar como é que está a gestão dos portos. O que nós estamos falando é da travessia. Essa travessia é privada. Quem faz a travessia não é governo, é o privado. E o governador Flávio Dino, ele fez intervenção na empresa, tomou a empresa do cidadão. Esse cidadão, inclusive, esse velhinho depois morreu. E ele, o governo, hoje é que faz a gestão, estatizou a empresa, desmantelou o serviço, arrebentou com tudo. E eu pergunto até, quem é que está arrecadando o dinheiro? Porque tem alguém atravessando ali de graça? Esse dinheiro está sendo arrecadado, era de uma empresa privada. Bom, então eu disse a ele do problema, e ele autorizou 50 milhões de reais do Fundo Nacional da Marinha Mercante, para que a empresa concessionária pudesse ter condição de oferecer dois novos ferryboats para o Maranhão. Ótimo. Mas a comissão, que é o que você perguntou, sim, ela foi prejudicada porque a senadora Elisiane Gama, orientada pelo ex-governador Flávio Dino, não permitiu que fosse feita, criou todo tipo de dificuldade no Senado, porque não quer que a população saiba o que está acontecendo. Qual era meu propósito? É dar conhecimento à população? Não, não precisa disso. Eu tenho horário eleitoral gratuito, tem tudo. Era para poder, se o senador Roberto Rocha, sozinho, conseguiu 50 milhões, claro que o Senado, depois de fazer um parecer, um relatório dessa visita,
ia dirigir um ofício para o governo federal solicitando mais ajuda ainda. Mas o governador Flávio Dino e a senadora Elisânia não permitiram. A gente está falando de orçamento, vamos falar sobre uma outra questão que é bem polêmica aqui entre os candidatos, o orçamento secreto, né? Uma arma eleitoral contra o governo atual. E a grande questão colocada por alguns candidatos a essas emendas é que elas não são devidamente discriminadas no sistema, no controle de execução orçamentária. Então, eu queria que o senhor explicasse para a gente como é que isso funciona e como é que a gente pode tornar esse processo mais transparente. Queria uma fala do senhor. Olha, isso tem sido motivo de muita fala de candidatos, sobretudo do meu concorrente. Deseja ser senador e diz que chegando lá acaba com o orçamento secreto. Bom, o que acontece? Orçamento é uma lei. Se é lei, tem que ser publicado no Diário Oficial. Começa daí o equívoco em chamar de secreto. Se você for nos Estados Unidos, que é uma democracia bem madura, o presidente americano, quando quer um recurso, ele vai lá no Senado pedir aos senadores. Assim também é nos outros países desenvolvidos. Nenhum problema do Congresso definir prioridades. O parlamentar não executa orçamento. Quem executa é o executivo. O parlamentar indica a aplicação. Qual a legitimidade maior de um ministro que um parlamentar que foi eleito? Será que o ministro pode indicar prioridade mais do que um parlamentar? Quer dizer que eu sou nomeado por uma caneta, aí você é eleito por mais de 1 milhão. Como é que eu tenho mais que você? Eu acho que o problema não é esse. O problema é alterar as regras que realmente precisam ser alteradas. Por exemplo, dar a maior transparência possível na indicação das emendas e tirar do presidente da Câmara e do Senado o completo poder de decidir quem serão os beneficiados dessas emendas. Se há alguém no Brasil que tem autoridade para falar sobre isso, esse alguém se chama Roberto Rocha. Sabe por quê? Porque há um pedido de CPI no Senado. CPI do orçamento secreto. Quem que é o autor? É o senador Roberto Rocha, muito antes da campanha. Eu pergunto, os aliados do ex-governador Flávio Dino assinaram essa CPI? Não assinaram. Porque na prática, os senadores de oposição são os mais beneficiados. Aí você diz assim, como? Imagina você é presidente do Senado. Claro que você quer logo ser candidato à reeleição ou da Câmara, correto? Aí você tem o quê? Um Senado com três senadores. Aí Maranhão. O Roberto Rocha tem mais relação com o presidente. Então você dá para quem as emendas? Você dá para os outros que são da oposição. Então eu não recebi um centavo em 2020. E em 2021. Em 2022 eu recebi. E aí eu fui acusado de ter recebido o recurso do orçamento secreto. Sabe para onde eu botei? Eu botei para fazer as pontes, obras de infraestrutura. E eu mostrei depois. Tem nada de secreto. Sabe onde eu botei? Da saúde? Eu botei para comprar um equipamento para o hospital universitário, que é uma ressonância magnética que está inaugurando agora, que custa quase 10 milhões de reais, Josi. O que é que tem de secreto disso? Sabe o que é secreto? É o governo do Maranhão recebeu 45 milhões de reais desse chamado orçamento secreto da época de Flávio Dino. Ele recebeu. E recebeu para fazer o quê? Segundo ele, nem mesmo ele sabe. Ou seja, se isso não é secreto, então eu não sei mais o que é. Queria colocar um assunto também do momento aqui. As mulheres, elas sendo a maioria do eleitorado no Brasil aqui no estado, têm sido alvo também da campanha dos candidatos nesse pleito. No entanto, algumas entidades ou unidades fundamentais de apoio, como a Casa da Mulher Brasileira, que inclusive tem aqui em São Luís, né, e os centros de atendimento não receberam recursos esse ano do governo federal. Qual é o tamanho do comprometimento do senhor no Senado e da sua base de apoio para esse eleitorado? Bom, é claro que as mulheres, que são a maioria da nossa população, elas têm que ter todo um tratamento que merecem. As mulheres, as crianças e os idosos, principalmente. Nós temos procurado fazer muitas políticas em favor das mulheres. Muitas. O tempo é exíguo, eu não vou falar de leis, porque não dá tempo. Mas é preciso que a bancada, de um modo geral, tenha esse comprometimento na hora de colocar a definição das emendas de bancada.
emendas de bancada. A gente está num estado muito pobre, Josi. Se você fosse prefeita de um município ou governadora, você ia querer que tivesse emendas da bancada federal. Então, é necessário que haja uma pressão da sociedade, dos diversos órgãos, na hora de fazer essas emendas. Por exemplo, a Universidade Federal. Todos os anos, o reitor Natalino Salgado vai a Brasília, conversa com os deputados, conversa com os senadores e pede para trazer recursos para a Universidade Federal do Maranhão e para o Hospital Universitário. Então, nós precisamos receber essas demandas no momento adequado, no momento correto, para poder essas entidades, sejam elas quais forem, serem atendidas. Vamos falar de um outro assunto também, tributação de renda e do consumo. Para reduzir essa questão da carga de impostos sobre os mais pobres, né? Como é que o senhor dá esse encaminhamento, né? Aumentar a cobrança sobre os mais ricos são vistas como prioridade para o próximo governo, para o seu próximo mandato no Senado. Como é que você vai encaminhar essa pauta? Olha, o Senado tem uma PEC, proposta de emenda constitucional, é PEC 110. É a reforma tributária da base consumo. Nós temos, além da Previdência e da Folha, nós temos 3 bases tributárias do Brasil. A base consumo, a base renda e a base patrimônio. Na base consumo estão os impostos mais severos, que é o ICMS, o IPI, o PIS, COFINS e o ISS. Nós estamos unificando esses impostos. Como o Brasil é muito grande, as realidades são muito diferentes, não dá para fazer um IVA, Imposto sobre Valor Agregado, que dos 200 países do mundo está presente 179. Nós temos que fazer um IVA dual. São 2 realidades completamente distintas. A realidade do Brasil, da metade para baixo, a economia é maior que o governo. E da metade para cima, o governo é maior do que a sociedade. A sociedade é maior da metade para baixo e o governo é maior do que a sociedade da metade para cima. E o pior é o Maranhão, inclusive. O ICMS é o imposto indireto, que ele massacra o povo brasileiro. Aumenta a cesta básica, a energia, o combustível, as pessoas nem sabem o que é o ICMS. Tanto isso é verdade, que o que aconteceu recentemente com a gasolina? Com a guerra da Ucrânia e da Rússia, o impacto no preço do combustível foi no mundo inteiro. Aqui chegou a custar mais de R$7 um litro de gasolina. E onde está o maior custo desse litro? É no ICMS, mas ele é um imposto indireto. Ele é próprio de países não democráticos porque ele mascara a arrecadação. Então ele tem que ser extinto. E a nossa proposta é extinguir o ICMS. O que fizemos em Brasília? Aprovamos uma lei para estabelecer um teto de alíquota de 17% para o ICMS do combustível, da gasolina. Pois os senadores aliados do Flávio Dino, todos votaram contra. E aqui no Maranhão foi o último estado a aderir a essa lei. E aí já aconteceu o quê? Que reduziu o preço da gasolina, está aí agora abaixo de R$4. O senhor tem um tempinho curto. Nós vimos recentemente um clima... Nós estamos vivendo um clima muito tenso na política e, diante de mais agressões, vimos a repercussão nacional das ofensas entre aliados do atual governo, jornalistas, vimos aí na semana passada, uma categoria extremamente importante, né, para a democracia. Como é que o senhor avalia essa hostilidade? Como é que o senhor pode atuar também no Senado para projetos que aumentem a pena para os ataques a essa categoria dos jornalistas? Olha, o Brasil vive realmente um ambiente de muita belicosidade, de muita beligerância. É uma guerra política extremamente lamentável, né? Esse divisionismo, como se tivéssemos 2 tipos de brasileiros. Sim. E muitas vezes ele piora porque vira uma guerra santa, como se fosse uma disputa do bem contra o mal, e a gente não sabe ao certo, às vezes, quem que é o bem e quem que é o mal. Para mim, o que vale não é a opinião pessoal deste ou daquele. Para mim, o que vale é a política pública. Essa é que vale. Eu posso comparar o Maranhão com o Piauí. O Piauí sempre foi um concorrente do Maranhão nos indicadores ruins. O Piauí melhorou em tudo. Está aí as demonstrações. Dos 100 piores municípios do Brasil, não tem mais nenhum do Piauí. Dos 50 piores do Brasil, 40 estão no Maranhão. Qual a diferença? Se ambos são adversários do presidente. É que no Piauí, o governador faz política ideológica no partido. Vou interromper para o senhor, porque o senhor tem 1 minuto para as considerações finais, se o senhor quiser continuar com essa temática e fechar. No partido. Na gestão, a política é pública. E aí o Piauí avançou. No Maranhão, não. No Maranhão, a política é partidária, dentro do governo. Não pode ter outro resultado.
tá aí. Infelizmente, o Maranhão piorou e muito nesses últimos 8 anos e eu espero em Deus e na confiança do povo do Maranhão, no seu voto, Roberto Rocha, senador 145, para que a gente possa fazer com que o Maranhão possa ter um futuro melhor para os nossos filhos. Você ainda tem 25 segundos. Esses 20 segundos é para dizer da confiança que tenho no futuro do meu país, do meu estado. Eu não tenho Maranhão B, eu não tenho Brasil B, eu não tenho plano B. Eu sou brasileiro, eu sou do Maranhão. Meu Brasil é o Maranhão, o meu partido é o Maranhão. Pelo Maranhão eu dou a minha vida, sempre foi assim. Eu dediquei os melhores dias da minha vida ao meu estado e a ele vou continuar até os últimos dias da minha vida. Pronto, obrigada pela entrevista, então. Hoje eu conversei com um candidato ao Senado, Roberto Rocha, do PTB. Obrigada pela sua presença. Bom, e nos últimos 2 meses eu participei aqui da sabatina da TV UFMA, espero ter contribuído, trazendo algumas questões importantes, pautas do momento, informações para o pleito desse ano. Agradeço a sua audiência. Ana, adorei dividir esse espaço com você e eu volto com você.